Sábado a todos. Feliz sábado. Sejam todos bem-vindos a mais uma escola sabatina. Louvado seja Deus, mais um ano se inicia e estamos aqui vivos pela misericórdia de Deus, amém? Amém. Nós tivemos o privilégio de ontem termos aí a Santa Ceia. Todos aqueles que participaram, parabéns. Aqueles que não tiveram oportunidade, em nome de Jesus, se planeje para uma próxima oportunidade, que eu tenho certeza que o Senhor Jesus ficará muito feliz com cada um de nós. Nós estamos iniciando um novo trimestre, nesse novo ano, estaremos estudando sobre o livro de Hebreus, e muitos ensinamentos valiosos para a nossa vida espiritual nós tiraremos deste ensinamento. Nós temos aqui a oportunidade de conhecer, então, o pastor Couto, para aqueles que não conhecem ainda, os nossos visitantes. Pastor Couto, ele é pastor aqui do distrito de Cidade da Esperança. Pastor Couto, seja muito bem-vindo. Deus abençoe a todos vocês. A gente quer agradecer a oportunidade de podermos estar aqui para poder juntos pregarmos a palavra de Deus e dividirmos um pouquinho sobre o nosso conhecimento para com os amigos que estão em casa e ao mesmo tempo para as pessoas que também estão aqui conosco. Neste momento eu queria ter a oportunidade de falar para você que ainda não adquiriu a lição da Escola Sabatina, que você possa, de uma forma especial, buscar esse alimento espiritual diário, junto com a Bíblia, logicamente, você não deixar de estudar a lição da Escola Sabatina. Eu tenho certeza que é uma grande oportunidade. Eu costumo dizer que nós estamos numa grande escola bíblica que é mundial, e todos nós, em todo o mundo, estamos estudando o mesmo tema. E é importante frisar também que é como se nós estivéssemos fazendo uma faculdade, um doutorado de teologia, e é uma grande oportunidade termos em nossas mãos esse alimento espiritual. Então, para você que quer adquirir a lição da Escola Sabatina, eu vou te dar aqui pelo menos 3 dicas importantes, e você, olha, anota aí, por exemplo, o número da CPB é o 0800 979 0606. Anota aí, olha. Durante a semana, em horários comerciais, você pode estar ligando para o 0800 979 0606 e estar fazendo ali a sua assinatura anual, que é o que nós indicamos para todos nós aqui, de uma forma cômoda, para que possa chegar aí na sua casa a lição bem antecipadamente, antes de iniciar o trimestre, tá bom? Uma outra oportunidade também que você tem para adquirir a lição da Escola Sabatina é acessando também o site da CPB, cpb.com.br. Ali você vai também ter a oportunidade de comprar a lição avulso e também fazer a assinatura anual. E se você também quiser outros alimentos espirituais, também você pode adquirir por meio do site da CPB também, tá bom? E uma outra oportunidade para você que está aqui em Natal, você pode se dirigir ali ao Centro Empresarial Sun City, fica ali então no bairro de Lagoa Nova, fica ali entre o 7º Cartório e a praça ali da Árvore de Natal, tá bom? E ali dentro ali dessa galeria de Sun City ali, você vai encontrar uma galeria chamada Novo Tempo Story. E ali você vai encontrar também muitos alimentos espirituais, além também da lição da Escola Sabatina. Então, não fique sem a lição, vamos estudar a lição diariamente e ter em nossas mãos essa riqueza de alimento espiritual. Eu gostaria de, nesse momento, então, pastor, convidar todos vocês que estão aqui, a quem está nos assistindo também, para que possamos, neste momento, fazer uma oração pedindo orientação dos altos céus. O pastor poderia conduzir, por gentileza, essa oração, pastor? Muito bem. Vamos ficar de pé e para orar ao Senhor. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós cremos que o Senhor se revelou a nós através da Tua Palavra, e para que nós possamos entender a Tua Palavra, nós queríamos pedir que o Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente, para que isso possa acontecer. Então, por favor, Senhor, que nesse instante nós possamos ter um entendimento daquilo que será falado aqui, e que o nosso eu, ele possa se esvaziar, e que Cristo Jesus possa tomar conta do nosso ser nesse instante. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, eu gostaria de lembrar também que nós temos aqui com a irmã Débora, tá bom? Um microfone, e você pode ali a qualquer momento levantar a sua mão, tá bom? Sinalizando que você gostaria de participar com o seu comentário, e Débora vai então levar até você aí o microfone, tá bom? Fique à vontade, a sua participação é muito importante para nós, tá? Muito bem, pastor, como nós falamos aqui no início, né? Estamos estudando a primeira lição, que tem como título A Carta aos Hebreus e a Nós. E você pode acompanhar aí também, por meio da Bíblia ou por meio da sua lição, o verso para memorizar, que está lá em livro de Hebreus, no capítulo 10, no verso 36, que diz o seguinte: vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa, né? Pastor, primeiramente, eu queria que o senhor nos ajudasse aqui a entender um pouco mais sobre quem é o autor de Hebreus e para que público-alvo o autor, então, escreveu essa carta. Muito bem. Essa pergunta ela é muito pertinente, até porque, se você for ler o livro de Hebreus, no seu início, na introdução, não diz quem é o autor, né? O autor ali, ele não se autorrevela. Mas o Espírito de Profecia, Ellen White, ela deixa bem claro que o autor de Hebreus é Paulo, que Paulo é o autor de Hebreus. E você, no decorrer também do livro, você vai ter alguns sinais também de que você percebe que quem escreveu o livro de Hebreus foi Paulo. Segundo, a ideia de Hebreus era exatamente também atingir um público que não era atingido. E que quando Paulo então é levantado como um apóstolo, o Senhor, ele escolheu Paulo para exatamente atender esse público, né? Então, a ideia de Hebreus, né, a ideia do livro de Hebreus, com o objetivo de atender um público específico que não era fácil de ser atendido, mas que teria que ter uma pessoa que conhecesse bem aquele grupo, que soubesse bem sobre aquele grupo para ele poder estar levando a palavra àquelas pessoas. É bem perceptível, né, pastor? Como o senhor bem falou, o autor de Hebreus, ele conhecia muito, né, sobre as Escrituras também, conhecia muito aqui sobre Jesus, sobre a vida dos cristãos. A gente percebe muito bem isso. E pastor, com relação a esse momento inicial da história ali dos primeiros cristãos, eu queria que o senhor compartilhasse aqui conosco sobre esse começo glorioso ali dos primeiros cristãos, com relação ali à sua vida e o seu ministério ali, como por exemplo aqui na carta de Hebreus, que nos conta um pouquinho mais sobre essa experiência desses primeiros leitores da carta aos Hebreus. Muito bem. A própria lição, se você está acompanhando aí, ela tem aqui, eu grifei aqui, e eu queria dizer para vocês, você que está em casa e você que está aqui, eu estudo a lição, viu? O que a gente fala aqui não é coisa da nossa cabeça, não. É porque a gente grifa e eu entendo que a gente precisa ter a lição, né? E a lição, ela deve ser usada, né? Ela deve ser usada. Eu faço até um recado aqui, que às vezes eu fico às vezes muito chateado, que às vezes na igreja a gente chega para passar a lição ou está numa classe e a pessoa não está com a lição, né? A pessoa não está com a lição, sendo que a lição da escola sabatina, ela é um alimento diário que a gente tem para poder durante a semana aqui recapitular. A gente estuda em casa e a gente recapitula aqui no sábado, né? Eu tenho já há algum tempo estudado a lição. Quando eu termino de estudar a lição na minha casa, eu faço um vídeo. E eu envio um vídeo para um grupo. Eu tenho uma classe, né? Eu tenho a minha classe de escola sabatina, que ela fica ali naquela posição ali, onde está ali, quero saudar o nosso tesoureiro, o Valcírio, que está aqui, junto com a sua família, né? Seja bem-vindo, o Valcírio, aqui em nosso meio. E eu tenho a minha classe que ali eu participo, né?
Por quê? Porque eu acompanho a lição diariamente na minha casa e compartilho com as minhas ovelhas, né? Agora, ao estudar essa semana, você percebe o seguinte: o que diz aqui a lição? Esta carta foi dirigida aos crentes que aceitaram Jesus, mas depois passaram por dificuldades. Alguns foram insultados, perseguidos publicamente. Essa parte aqui, você vai encontrar em Hebreus capítulo 10, do verso 32 até o verso 34, você já percebe a sinergia que existe entre o autor e o público. Por quê? Quem melhor poderia dar um alento às pessoas que foram perseguidas, que foram insultadas publicamente? Quem melhor do que Paulo para poder falar isso? Porque Paulo sentiu isso na pele. Paulo sofreu isso aí. Paulo foi um homem que, eu acredito que de todos os apóstolos, foi o que mais foi perseguido. E por que ele foi perseguido? Porque existia, sim, um preconceito em relação a Paulo. Porque Paulo foi perseguidor. Paulo não era confiável. Os judeus não confiavam em Paulo. E Paulo, ele teve que quebrar uma barreira para que ele pudesse alcançar o coração das pessoas em relação à mensagem. Então, quando se coloca no livro aqui de Hebreus, que essas pessoas, esses crentes, que quando eles se converteram, eles passaram dificuldades, quem melhor poderia falar para eles? Paulo. Paulo seria a melhor pessoa para poder falar para eles. Por quê? Porque Paulo sofreu aquilo na pele. Paulo sofreu. Eu me lembro uma vez que logo quando me converti, eu fui pregar numa clínica de recuperação de drogados. E aquele pessoal na clínica, eles perguntavam para mim: olha, mas dá para mim sair disso? Eu tenho como sair disso? E eu dizia para eles: olha, o que você passou, eu já passei. Eu sei o que você está sentindo. E eu contava a minha história para eles, e a partir daquele momento que eu contava a minha história para eles, eles ganhavam força. Eles se animavam. E eu me lembro uma vez que dentro da clínica tem um momento que é o momento do cigarro. Algumas clínicas, elas no intervalo dão um cigarro para a pessoa que está passando pela situação, para ele poder tragar um cigarro. E eu estava lá no momento do cigarro. E aí o evangelho é o mesmo. A questão é que, às vezes, nós modificamos o nosso comportamento, e o nosso comportamento acaba abafando o poder do Evangelho. Nós sabemos que Deus, ele tem o poder de dar o dom do Espírito Santo para todas as pessoas, né, pastor? E com isso, cada um de nós recebe um dom, outras pessoas recebem vários dons, e como o pastor falou, usando esses dons para então pregar o evangelho às pessoas. Pastor, eu queria saber também um pouquinho mais sobre essa questão, sobre as lutas que os cristãos também tiveram ali no passado, que foi comentado aqui no livro de Hebreus. E nós sabemos que quando uma pessoa ela se torna cristã, o sinônimo de ser cristão, o significado de ser cristão não é um sinônimo de que os problemas eles vão acabar. Pelo contrário, né? Muitas das vezes somos ainda mais perseguidos e nos tornamos diferentes do restante da sociedade. E eu queria que o senhor comentasse um pouquinho por que nós somos diferentes do restante da sociedade e, consequentemente, por sermos diferentes dessas pessoas,
enfrentamos muitas lutas e que são até ali um paralelo da vida das pessoas ali de Hebreus com a nossa vida hoje também, né? Percebe-se uma coisa também, que há uma ligação, há uma continuidade dos fatos, da ação de Deus na nossa vida e essa ação ela é contínua. E por que eu estou falando isso? Porque quando uma pessoa aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, ela é revestida por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele tem uma função. E qual é a função do Espírito Santo de Deus? Nos convencer do pecado. Ele nos convence do pecado e ele nos guia até Cristo. Todas as informações que nós temos, ou tudo que nós conseguimos fazer hoje na igreja, a gente deve ao Espírito Santo de Deus. E aqui eu entro num adendo, em parênteses, que diz o seguinte: eu não quero desrespeitar as pessoas que têm outras religiões, pelo contrário, eu preciso falar o que a Bíblia me apresenta. Como eu posso entender que o Espírito Santo de Deus fala uma língua estranha para mim, se ele tem como objetivo me convencer do pecado e me guiar a Cristo? Vamos lá. Como é que o Espírito Santo vai conseguir me convencer do pecado e me guiar a Cristo falando uma língua que eu não entendo? Não faz sentido. Não faz sentido. A partir do momento que o Espírito Santo ele age na minha vida, a Bíblia diz que ele distribui dons. E quais são os dons do Espírito Santo? Vocês lembram? Vamos lá? Bondade, o que mais? Longanimidade, o que mais? Domínio próprio, o que mais? Paciência, fidelidade. Eu pergunto, para que servem esses dons? Para servir a Deus. Por que o Espírito Santo nos dá o dom da paciência? Porque nós vamos ter dificuldades na pregação do Evangelho. Nós vamos ter dificuldades. Nós vamos enfrentar lutas. Amigos, apesar da palavra evangelho significar boas novas, eu pergunto para vocês, o evangelho, a mensagem dele é popular ou impopular? O que vocês acham? Ele é impopular. E por que ele é impopular? Porque envolve renúncia. Envolve renúncia. Ele se torna impopular. E você acha que é fácil pregar uma mensagem impopular? Por exemplo, quando a gente vê essas campanhas políticas, e eu não vou falar nem de A, nem de B, nem de C, nem de D, por favor, porque eu não sou político e quem eu sirvo se chama Jesus Cristo. E
e o meu governante é o Deus Todo-Poderoso. E é nele que eu confio. E ponto final. Mas as mensagens políticas, muitas delas, não são verdadeiras. Um político impopular é um político fracassado. Ele não pode dizer ou apresentar uma mensagem impopular, porque uma mensagem impopular não traz voto para ele. Ele não consegue se manter ou alcançar o poder. A mensagem do Evangelho não é popular, ela é impopular. Como você vai chegar ao dono do atacadão e vai dizer assim para ele: o senhor está trabalhando, agora o senhor está reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, e você está conhecendo aqui sobre os 10 mandamentos, o senhor sabe que o senhor tem que fechar todas as suas lojas no sábado, senhor dono do atacadão? Como é que ele vai receber essa mensagem? Esse negócio está começando a complicar minha vida. Como é que você prega um evangelho dizendo que nos últimos dias tudo isso aqui será destruído? Como é que você vai falar para um milionário que todo o patrimônio dele vai acabar e não adianta ele estar acumulando riqueza porque tudo será destruído? Isso é popular? Como a família dele vai reagir? Ó, você está se metendo numa roubada aí. Como é que loucura é essa aí, esse negócio de fechar o atacadão no sábado? Que loucura é essa que negócio é esse de dar um dízimo? Você já imaginou que você vai dar para a igreja o dízimo seu no mês? Isso é popular ou impopular? Quando começa a mexer no bolso das pessoas, se torna algo impopular. Então veja, aí entra o Espírito Santo, que ele começa a dar sabedoria, gente, entendimento de como nós devemos passar a mensagem. E quando a gente fala aqui sobre a questão das lutas, sim, o cristão, ele enfrenta lutas. Até porque primeiro a Bíblia diz que os perseverantes herdarão o reino dos céus. E que o caminho da salvação é largo ou estreito? É estreito. Pastor, em meio a essas lutas, aqui o autor também ele nos fala sobre uma frase muito interessante: ser desprezado por causa de Cristo. E a lição nos diz que significa suportar a vergonha, as provações, ser rejeitado, maltratado por causa de Cristo. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho conosco aqui sobre em relação a esse significado de sofrer por causa de Cristo. Do quanto que desse sofrimento é por causa realmente do sofrimento por Cristo e o quanto esse sofrimento não é por causa das nossas próprias escolhas. A gente conhece a história de Zaqueu, não conhece? Quem era Zaqueu? Um cobrador de imposto. Né? E Zaqueu era bem aceito na sociedade? Sim ou não? Por que ele não era bem aceito? Só porque ele era cobrador de impostos? Hã? Porque ele não era honesto. Ele não era honesto. Quando Jesus disse que iria dormir na casa de Zaqueu, ou visitar Zaqueu, qual foi a reação do povo? Hã? Como é que você vai andar com um pecador?
nós estamos falando, quando a gente fala de perseguição, vamos lá, gente. Existiam, no contexto histórico aqui, a perseguição da época não era semelhante à nossa perseguição. Por quê? Porque o público de Paulo era um público que, às vezes, muitos deles não eram aceitos dentro do meio judaico. Cristianismo, gente, o cristianismo, hoje, ele é fortalecido no nosso contexto. Mas naquela época, cristianismo era um aborrecimento. Existia uma lei contra os cristãos. Quem se tornasse cristão, ou quem se tornava cristão, era perseguido. Vamos colocar da seguinte forma. Vamos levar o nosso contexto para o contexto no contexto de Hebreus. O cristianismo naquela época era uma ideologia. Era uma ideologia recente. E que aquela ideologia não era aceita na comunidade atual. Ou eu estou falando besteira? Vocês confirmam isso aí? Sim. Agora, por exemplo, eu usei agora aqui o termo ideologia, certo? Vamos lá. Nós temos muitos pensadores e muitos filósofos, e eu vou destacar aqui um se chamava Karl Marx. E Karl Marx dizia que a igreja é um problema na sociedade. Karl Marx não aceita a ideologia da igreja, porque ela diz que a ideologia da igreja é uma ideologia opressora. Por quê? Porque a igreja dita as regras e que não se tem liberdade dentro da igreja. E que a igreja não dá liberdade para você pensar. Servir a Deus aqui na igreja é uma coisa. Agora vamos trazer para o nosso contexto hoje. Pregar o evangelho hoje é um perigo. Eu estou aqui na frente de câmeras. E se eu falar sobre um assunto, por exemplo, um assunto que eu vou falar, que eu posso apresentar na Bíblia, assunto chamado homossexualidade, dependendo do que eu falar, eu posso arrumar um grande problema para mim. E na hora que você for pregar este evangelho e que fala sobre esse assunto, você acha que você vai ser perseguido ou não? A perseguição na época de Paulo era uma perseguição física. Porque os cristãos que se denominavam cristãos, eles eram presos, decapitados. Hoje, nós podemos ser perseguidos por causa das nossas ideias. Nós podemos ser desprezados em grupos. Quantos estão numa universidade hoje e têm dificuldade de falar de Cristo?
eu faço um curso de psicologia. E eu tenho uma sala de aula que eu frequento. E que eu sei que naquela sala que eu frequento, o cristianismo é bombardeado. Entende? Então veja só. A conversão, sim, a conversão, ela traz perseguição. Ela traz perseguição. E se a pessoa não tiver disponível para se converter, ela não vai aguentar e ela vai abandonar. Esse é o preço da conversão. Algo muito interessante também, queridos, que a lição comentou sobre aqui os hebreus, é que mesmo diante de uma grande luta, isso causa depois um enfado, um cansaço, né? Até mesmo as defesas psicológicas são afetadas. E aí isso, mesmo depois de uma grande vitória, e o livro nos diz aqui que os hebreus, os leitores de Hebreus, eles tiveram êxito em manter a sua fé, eles conseguiram. Mesmo diante das perseguições, eles conseguiram. Mas isso demandou muito sofrimento, né? As defesas psicológicas foram abaladas. E aí, pastor, trazendo para os nossos dias hoje também, como que essas lutas, mesmo diante de uma grande vitória, como que essas lutas nos deixam tão afetados de forma que nos tornamos vulneráveis com relação aos ataques do inimigo? E outra coisa também, pegando esse gancho, como que a história do profeta Elias nos ajuda, então, sobre o que fazer diante de uma situação como essa? Ellen White fala que existe uma luta, e essa luta ela acontece aqui, na nossa mente. E como é o nome que se dá nisso que ela escreveu até um livro? O grande conflito. O grande conflito acontece na nossa mente. Amigos, como eu disse para vocês, nós temos hoje uma luta espiritual, mental. Há uma carga muito pesada hoje na vida das pessoas em relação às suas emoções. Tem muita gente com emoções sobrecarregadas, desequilibradas. Olha, vocês não imaginam quantas ligações eu recebo por dia de membros da igreja me ligando, chorando. Alguns dizendo para mim, eu não aguento mais. Eu não quero mais. Eu vou abandonar. E está aqui a Leila que não me deixa mentir, porque quando eu chego nesses casos, e entende-se agora, eu vou fazer a ponte em relação a Elias, porque a minha área, até o momento, ela é uma área espiritual. E o pastor não sabe tudo. As pessoas pensam que o pastor sabe tudo e que ele tem que, parece que, resolver tudo. E ele não sabe tudo. E ele não resolve tudo. E tem situações que o pastor ele precisa saber fazer uma coisa: encaminhar. Então, quando eu encontro uma pessoa que está com um problema, que está abalando emocionalmente essa pessoa, eu ligo para a Leila, converso com ela e falo, tem como você atender? E eu falo para a pessoa, eu acho que você precisa ter um acompanhamento
de uma pessoa mais direcionada à área psicológica. Eu vou estar orando por você, vou estar acompanhando o processo, mas eu acho que esse caso você precisa ter esse tipo de atendimento. Vamos lá, o que aconteceu com Elias? Qual foi a grande vitória de Elias? A luta no Monte Carmelo, né? Vamos lá. Às vezes nós, na nossa vida cristã, nós estamos sendo vitoriosos em várias situações, não é verdade? Às vezes não parece que está tudo bem, tudo está dando certo, não é? Não é assim? Está tudo tranquilo. E às vezes a gente entra numa zona de conforto, às vezes a gente acha assim, nossa, mas está tudo bem comigo, né? A minha vida espiritual está bem, eu estou bem lá na igreja, eu estou fazendo tudo que tem que fazer. Ei, não tem uma hora que dá um down? Dá ou não dá? Não dá? Que você vai lá para baixo? Que você fica acuado, amuado? Que você não quer ver ninguém? Que você não quer falar com ninguém? Que às vezes você não consegue nem orar direito? Só um momento que o microfone vai até o senhor, tá? Se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com coração sincero, e fizeres segundo tudo que te ordenei, e perante os meus mandamentos. Muito bem. Veja, Elias estava no auge. Ele estava no auge. Ele destruiu, humilhou os profetas de Baal. Popularmente, olha, Elias, olha lá o cara, o Elias. Ele destruiu os profetas de Baal. Daqui a pouco, quando ele estava no auge, quem foi para cima dele? Jezabel. Disse o que para ele? Sentenciou, né? Elias, é o seguinte. Em outras palavras, Elias, cale a sua boca. Fuja, porque se eu pegar você... E aí, cadê a fé de Elias nessa hora? Cadê a fé dele? Por que ele não permaneceu firme? É o Dal. Nós temos também um Elias, às vezes, um período na nossa vida de Elias. Quantos milagres Deus já fez na sua vida e às vezes tem coisa que você vira e diz, Deus não está olhando para mim. Mas vamos lá. Elias fugiu. Elias entrou em depressão. Eu pergunto, quando Elias entrou em depressão, Deus foi pregar o evangelho para ele lá, foi falar sobre a palavra dele para Elias? O que Deus fez? Primeiro, ele acolheu Elias. E no acolhimento ele viu: Elias, você precisa se alimentar. Você está fraco. Vai tomar uma vitamina. Depois que Elias se alimentou, Deus fez o quê? Orientou ele. E disse o que para ele? Elias, fica aí, fica tranquilo, vou cuidar de você, não sai daí. O que Deus falou para ele?
Elias, você tem uma obra a fazer. Está entendendo? Você está entendendo, Elias? Isso é o evangelho. Você tem uma obra a fazer. Eu quero dizer para você que eu já alimentei você. Eu estou aqui junto com você. Agora eu quero que tu vá lá e faça a obra. E não tenha medo, não temas, porque eu estou contigo. É assim que Deus faz. É assim que Deus age. Eu tenho um amigo que na sua formatura, ele estava na formatura e a mãe dele faleceu. E na hora que ele estava recebendo o diploma, os professores, todo mundo falou, vai para casa. Ele, não, eu vou me formar. E ele em choro ali, em pranto, mas ele foi e se formou. Com muita dor no coração, mas ele sabia que ele tinha que continuar. E Deus confortou ele de alguma forma. Deus esteve com ele. Então assim, na mesma luta que nós temos, nós precisamos entender que a gente tem um Deus que socorre a gente, porque Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é um socorro bem presente. Nós não estamos sozinhos nessa obra. Nós temos um Deus que vai adiante de nós e que conduz os nossos passos. Tomemos como exemplo, né? Assim como Deus fez com Elias, que se importou com as suas necessidades físicas também, e em especial espirituais, nós possamos também, em nosso meio, buscar, junto com os nossos irmãos que estão aqui próximos também, saber se alguém está precisando de algo físico ou espiritual também, porque foi assim que Deus fez com Elias também. Agora, pastor, nós sabemos que no livro de Hebreus, o autor aqui, ele fala especialmente, ele enfatizou muito, especialmente ali sobre a questão do tempo. E eu queria que o senhor nos ajudasse a compreender o seguinte: de acordo com o livro de Hebreus, que é o livro que nós estamos estudando agora nesse trimestre, por que nós podemos dizer que nós estamos vivendo nos últimos dias? Muito bem. Primeiro que a base disso aí, a gente sabe que é a estátua ali que Nabucodonosor, ele sonhou. Ponto. Ali em Daniel, que nós sabemos que a estátua, ali é a história do mundo. São as fases. A cabeça era o quê? Eu sei, mas agora vocês vão participar comigo. O que era a cabeça? E o que era o peitoral? E o que era aqui a cintura? E as pernas, era o quê? E os pés, era o quê? Os 10 reinos, dividido. Ok. E tinha uma pedra. Que aconteceu o que com essa pedra? Ela seria o quê? Lançada. Nós estamos vivendo em que época? Dos pés. Nós estamos nos últimos dias. Amém. Isso é a prova de que nós vivemos nos últimos dias. E vem cá, e isso não é só bíblico, isso é histórico, porque na escola a gente aprende isso. Então essa é a razão, é o entendimento que nós temos e o que comprova por que nós vemos nos últimos dias. Valcírio. É interessante, pastor, além desse aspecto histórico, né, que nós já estamos vivendo nos últimos dias, Paulo também, na época dele, ele cria, né, que também estava vivendo nos últimos dias. E uma outra confirmação para isso é que ninguém espera Jesus mais do que uma vida, né? Se nós vivemos hoje, quem sabe 80, 90, 105, 110 anos, alguns chegam a viver. E ontem nós conversando ainda com os meus filhos, eu contando a história para eles, né? A gente dialogando e dizendo para ele, eu falando para eles, o dia que a gente fechar os olhos, que pode ser daqui a 1 minuto, 10 anos, 50 anos,
a próxima coisa que nós veremos será a volta de Jesus. Assim a gente espera, porque a gente pode também ressuscitar na segunda ressurreição, o que ninguém quer, né? Então, todos nós estamos na iminência da volta de Jesus muito em breve, porque o descanso, a morte, o sono, ele pode vir para cada um de nós daqui a poucos minutos. E a próxima vez que nós abrimos os olhos vai ser para ver Jesus voltar. Então a iminência, Paulo, ele descansa no Senhor. Os hebreus aqui que confiaram e aceitaram Jesus também descansam. E não importa se já se passaram 500 anos, 1000 anos, 1500, 1800 anos. Eles, a próxima vez que eles abrirem os olhos, vai ser para ver Jesus voltar. Amém. Na nuvem dos céus. Paulo entendia, ele compreendia que Jesus iria voltar no tempo dele. Ele pregava como se Jesus fosse voltar no tempo dele. Agora eu queria só destacar na lição, que a lição eu grifei e estudei isso aqui, e eu queria colocar 3 situações, porque Deus também nos prepara nos últimos dias. E eu destaquei 3 coisas aqui, sabe, sobre a questão da preparação de Deus nos últimos dias. Primeiro, nós precisamos tomar cuidado em saber quem são os nossos líderes. Olha, Deus escolhe líderes e líderes não se autoproclamam. Deus é que proclama líderes. Quando começam a surgir líderes que se autoproclamam, nós precisamos observar isso, tomar cuidado com isso, porque Deus que proclama líderes e não líderes que se autoproclamam. Moisés sofreu isso. Ele foi escolhido por Deus. Ele era o líder para guiar o povo. Mas o que aconteceu? Começaram a acontecer que ali no meio do povo, outros líderes começaram a se autoproclamar, ou até o povo começou a querer escolher outros líderes, que não foram escolhidos por Deus. Sabe, eu quero dizer algo para você. Eu vou falar agora especificamente em relação à questão ministerial. Quando a gente chega numa igreja, e eu vou falar no meu contexto, quando um pastor chega numa igreja, eu quero dizer para você que o pastor, quando chega na igreja, é porque Deus escolheu esse pastor. Ele passou por um processo que Deus foi avaliando ele até ele chegar na igreja. Se ele acerta, se ele erra, é algo dele para com Deus. Mas entende-se uma coisa, Deus escolheu o pastor. Ele é o líder da igreja. Quando nós estamos em comissão e nós oramos, e aí é escolhido escola sabatina, que é escolhido ministério pessoal, que é escolhido ADRA, ASA. Teve oração, teve uma comissão, e essa pessoa foi escolhida. Segundo, cuidado com a religião dos prazeres. Nos últimos dias, muitas pessoas estão buscando uma religião em busca de prazer. Se eu vim aqui em Cidade da Esperança, se eu me sentir bem, se tiver tudo confortável, se as programações forem maravilhosas, e se eu sorrir, se eu sair de lá sorrindo, se estiver tranquilo, é aqui que eu vou ficar. Esse não é um motivo para nós seguirmos a Cristo, porque nós não estamos aqui para viver uma religião em relação à busca de prazer. A gente acabou de falar aqui que o evangelho, ele é impopular, ele não é popular. Eu não acredito que o evangelho, ele tem como seu objetivo me dar prazer aqui nesse mundo. Porque se o evangelho tivesse o objetivo de me dar prazer aqui nesse mundo, Deus não viria aqui para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser salvos na Canaã celestial. Cuidado com uma religião de prazeres. Terceiro, amigos, fite os teus olhos em Cristo Jesus. Paulo,
poderia ser, olha, Paulo poderia ser o melhor líder ali na época. O melhor. O grande líder. O grande apóstolo. Mas sabe qual foi a declaração mais impactante para mim de Paulo? É quando ele disse que ele era um pecador e que ele era um dos piores. Sabe por que Paulo dizia que ele era um pecador e ele era um dos piores? Porque os olhos de Paulo estavam sempre fitados a Cristo Jesus. O dia que você, líder, o dia que eu, pastor, tirar os meus olhos de Cristo Jesus, eu perco o foco. E sabe o que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu com Pedro, que estava andando sobre as águas e enquanto olhava para Cristo, ele conseguia andar. Mas quando ele começou a olhar para ele, quando ele começou a olhar para os resultados dele, quando ele começou a olhar o que ele estava fazendo, e quando ele começou a se vangloriar que ele estava andando nas águas, ele começou a afundar. Entende? Essas três coisas são importantes hoje na nossa vida cristã. E que a gente consegue tirar do livro de Hebreus e trazer para nós hoje. Cuide dessas três coisas. Primeiro, respeite e observe se o seu líder é um líder que segue a Cristo Jesus. Segundo, você não está aqui na igreja, você não faz parte de uma religião para que você possa receber aplausos. Você não está aqui para que você possa se sentir confortável no contexto que você vive. Você está aqui para uma guerra, para uma luta, e você precisa se colocar à disposição disso. Terceiro, fite os seus olhos em Cristo Jesus. Pastor, neste momento eu queria convidá-lo mais uma vez, convidar você também que está aqui conosco, você que está nos assistindo, para que nós mais uma vez curvássemos nossas frontes, fechássemos nossos olhos e mais uma vez possamos orar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Mais uma vez, Senhor, nós queremos agradecer a oportunidade que o Senhor nos deu de conhecer a Tua Palavra, de poder explanar a Tua Palavra e de sermos alimentados por ela. A Tua Palavra diz que nós devemos viver aqui na terra e nos alimentarmos da verdade. E a Tua Palavra é a verdade. Que o Senhor nos ajude a distribuir, compartilhar este Evangelho para outras pessoas. Nos dê sabedoria para isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um feliz sábado, um feliz ano novo a todos e até o nosso próximo estudo.